Bem-vindo ao canal Vera Facta, a verdade nos fatos. Estamos prestes a mergulhar em um dos órgãos mais incríveis e enigmáticos do corpo humano, o cérebro. Nosso cérebro é uma verdadeira obra-prima da natureza, uma máquina incrivelmente complexa que controla tudo o que somos, fazemos e sentimos. Você já parou para pensar como ele funciona? Como processa informações sensoriais, toma decisões e armazena nossas memórias mais preciosas? E o que acontece no subconsciente, onde segredos e sonhos misteriosos residem? Vamos desvendar alguns dos segredos mais profundos e intrigantes do cérebro humano. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo órgão que nos torna humanos, e que ainda aguarda inúmeras descobertas para a ciência. Nosso cérebro é uma verdadeira maravilha da natureza, uma complexa rede de bilhões de células nervosas, conhecidas como neurônio, que se conectam em um intrincado sistema de comunicação. Imagine o cérebro humano como a cidade mais movimentada e complexa que você já viu. É como se fosse uma metrópole superdensa, com bilhões de habitantes únicos e estradas interconectadas que se entrelaçam em uma teia gigantesca. Cada habitante é um neurônio, uma pequena unidade de processamento cerebral. Agora, aqui está o espantoso. Esta cidade cerebral abriga cerca de 86 bilhões de neurônios, todos eles se comunicando entre si por meio de estradas, ou melhor, conexões, que são tão numerosas que ultrapassam nossa capacidade de contar. Cada neurônio pode se conectar com até 10.000 outros neurônios, formando uma rede de comunicação mais densa do que qualquer rede de telefonia ou internet. Mas essa cidade cerebral é muito mais do que apenas estradas e habitantes. É onde todas as coisas incríveis acontecem em sua vida. É onde você aprende, toma decisões, experimenta emoções, cria memórias e executa todas as atividades do seu dia a dia. Então, sempre que você se apaixona, soluciona um quebra-cabeça, ou até mesmo dá uma risada, lembre-se de que tudo começa nessa cidade cerebral incrivelmente movimentada. Agora que entendemos que nosso cérebro é como uma cidade movimentada, vamos dar uma olhada mais próxima em como essa cidade opera diariamente. Imagine que os habitantes dessa cidade, os neurônios, são como trabalhadores ágeis e dedicados em suas respectivas funções. Essa cidade cerebral não é apenas uma bagunça de estradas, é altamente organizada. Cada neurônio tem seu próprio trabalho específico e, surpreendentemente, todos eles estão em constante comunicação. Imagine que cada um desses neurônios é como uma equipe de trabalhadores em uma grande empresa. Aqui está o que eles fazem. Assim que você abre os olhos pela manhã, os neurônios encarregados da visão entram em ação, processando a luz, as cores e os movimentos ao seu redor. Eles trabalham juntos como um departamento de design, criando uma imagem clara do mundo à sua volta. Enquanto isso, os neurônios auditivos são como uma equipe de engenheiros de som. Eles captam os sons, desde o canto dos pássaros até a música que você ouve no rádio. Eles processam esses sons e os transformam em sensações auditivas. Mas a cidade cerebral não para por aí. Ela é como uma fábrica gigante que fabrica pensamentos e decisões. Os neurônios envolvidos nesses processos são como gerentes de projeto. Eles coordenam informações de várias partes da cidade e tomam decisões importantes, como escolher o que você vai comer no café da manhã ou como você vai se vestir para o dia. E, claro, não podemos esquecer os neurônios que cuidam das memórias. Eles são como bibliotecários dedicados, arquivando todas as suas lembranças e experiências. Sempre que você relembra um momento especial da sua vida, esses neurônios estão lá para buscar o arquivo e trazer de volta à sua mente. Assim, nosso cérebro é como uma cidade inteligente, onde diferentes equipes de trabalhadores neurais desempenham papéis cruciais. E, como em qualquer cidade bem administrada, a comunicação eficaz entre as equipes é fundamental. Isso é feito por meio dos neurotransmissores, que são como mensageiros ágeis entregando informações importantes entre os neurônios. Então, da próxima vez que você pensar em como seu cérebro funciona, lembre-se de que é como uma cidade organizada e colaborativa, onde bilhões de trabalhadores neurais mantêm tudo em movimento suave.
É uma coreografia incrível que nos permite experimentar o mundo ao nosso redor e tomar decisões todos os dias. Imagine agora que a cidade cerebral que descrevemos antes tem um submundo secreto, um lugar onde segredos, sonhos e pensamentos profundos residem. Vamos chamar esse submundo de o bairro subconsciente. O bairro subconsciente é como um labirinto de ruas estreitas e becos escuros. Aqui, os habitantes, ou seja, os pensamentos e sentimentos que não estão na superfície, trabalham silenciosamente. Imagine que esses habitantes subconscientes são como detetives secretos, trabalhando nos bastidores para moldar nossas ações e decisões. Você já teve a sensação de que algo estava no fundo da sua mente, mas você não conseguia acessá-lo completamente? Isso é o subconsciente em ação. Ele é como uma biblioteca misteriosa, onde algumas prateleiras estão escondidas nas sombras e contém os livros mais enigmáticos. Os sonhos, por exemplo, são como mensagens do bairro subconsciente. Imagine que esses sonhos são como cartas secretas que você recebe enquanto dorme. Às vezes, eles revelam medos, desejos ou até mesmo respostas para perguntas que você nem sabia que estava fazendo. Além disso, o subconsciente também desempenha um papel fundamental na nossa tomada de decisões diárias. Imagine que ele é como um conselheiro sábio, que fornece conselhos baseados em experiências passadas e sentimentos profundos. Às vezes, seguimos seu conselho sem nem perceber. Mas o subconsciente também pode ser um mistério. Ele pode guardar traumas ou memórias dolorosas que preferimos evitar. Imagine que essas memórias são como baús trancados em uma sala escura. Às vezes, podemos sentir sua presença, mas relutamos em abrir os baús e enfrentar o que está dentro. Então, o bairro subconsciente é como um mundo oculto dentro de nossa cidade cerebral. É um lugar de mistérios e surpresas, onde pensamentos e sentimentos profundos moldam nossas vidas de maneiras que nem sempre entendemos completamente. É fascinante pensar em como essa parte secreta de nós mesmos opera silenciosamente nos bastidores, influenciando nossas escolhas e ações. Em nossa cidade cerebral, nem tudo é perfeito. Assim como em qualquer lugar, existem desafios e problemas que precisamos enfrentar. Vamos explorar as duas principais doenças e os dois principais transtornos que afetam nossa cidade cerebral. Primeiro, é importante entender a diferença entre doenças e transtornos. Imagine que doenças são como invasões estrangeiras na nossa cidade, enquanto transtornos são mais como problemas internos que afetam o funcionamento normal da cidade. Doença de Alzheimer. Esta é uma das doenças mais devastadoras da cidade cerebral. Imagine que é como uma biblioteca sendo lentamente destruída por um incêndio. O Alzheimer afeta a memória e a cognição, fazendo com que as lembranças preciosas se percam e as habilidades se deteriorem. Doença de Parkinson. Agora, imagine que alguns habitantes da cidade cerebral têm dificuldade em se mover, como se estivessem presos em um trânsito perpétuo. A doença de Parkinson afeta o controle dos movimentos, causando tremores e rigidez muscular. Transtorno de ansiedade. Isso é como uma tempestade elétrica constante no bairro subconsciente. Imagine que o subconsciente fica superativo, enviando sinais de ansiedade de forma constante, mesmo quando não há uma razão óbvia para se preocupar. Pessoas com transtorno de ansiedade vivenciam preocupações excessivas e medos irracionais. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Agora, pense em alguns habitantes da cidade cerebral sendo hiperativos, como crianças brincando em uma sala cheia de brinquedos. O TDAH afeta a capacidade de foco e atenção, tornando difícil para algumas pessoas concentrarem-se em tarefas importantes. A diferença crucial entre doenças e transtornos é que as doenças são frequentemente causadas por fatores físicos, como lesões cerebrais ou problemas genéticos, enquanto os transtornos geralmente envolvem desequilíbrios químicos no cérebro ou fatores psicológicos.
Embora esses desafios possam ser difíceis, nossa cidade cerebral é resiliente. Os cientistas e médicos estão constantemente trabalhando para entender e tratar esses problemas, oferecendo esperança para um futuro melhor. Existe uma curiosidade intrigante que precisamos abordar. Muitas vezes ouvimos falar que usamos apenas 10% do nosso cérebro, como se a maior parte dessa cidade estivesse desabitada. Imagine nossa cidade cerebral como um território vasto e complexo. Agora, a ideia de que usamos apenas 10% dela seria como afirmar que a maior parte dessa cidade permanece nas sombras, sem vida ou atividade. No entanto, essa afirmação é um mito. A pesquisa em neurociência mostrou que praticamente todas as áreas do cérebro têm uma função e são ativamente utilizadas em nossa vida cotidiana. Pense em cada parte do cérebro como um bairro vital e ativo na cidade cerebral. A realidade é que estamos usando a cidade cerebral em sua capacidade total. A diferença está na compreensão do que cada parte faz e como podemos aproveitar ao máximo suas funções. A ideia de utilizar 100% do nosso cérebro seria como transformar cada bairro da cidade em um centro de inovação e atividade constante. Não se trata de ativar partes adormecidas, mas sim de explorar e aprimorar o funcionamento das áreas que já estão em uso. Uma pergunta intrigante, que muitas vezes surge, é por que algumas pessoas parecem ser naturalmente mais inteligentes do que outras. Imagine nossa cidade cerebral como um campo vasto e diverso, onde cada habitante representa uma mente única. Assim como em uma cidade, as pessoas têm talentos e habilidades diferentes. Algumas são excelentes em matemática, enquanto outras brilham nas artes, esportes ou ciência. A variação na inteligência é uma característica fundamental da nossa cidade cerebral. A resposta para entender o motivo que algumas pessoas são mais inteligentes do que outras é complexa, e envolve uma interação entre genética, ambiente e experiência. Genética. Pense na genética como o código-fonte de cada habitante da cidade cerebral. Algumas pessoas podem herdar genes que as tornam mais propensas a certos tipos de inteligência, mas isso é apenas o ponto de partida. Ambiente e experiência. Agora imagine que cada pessoa tem um bairro de origem em nossa cidade cerebral, representando o ambiente em que cresceram. Ambientes ricos em estímulos, aprendizado e oportunidades podem ajudar a desenvolver a inteligência. Dedicação e aprendizado. Imagine que cada pessoa em nossa cidade cerebral é como um estudante ávido, sempre em busca de novos conhecimentos. A dedicação e a busca ativa pelo aprendizado podem elevar a inteligência de alguém. Paixões e interesses. Considere que as paixões e interesses de uma pessoa são como bairros especiais em nossa cidade cerebral. Quando alguém tem paixão por uma área específica, como a música ou a ciência, eles podem naturalmente se destacar nessa área. Portanto, a variação na inteligência é uma combinação de fatores genéticos e ambientais, bem como da paixão e do esforço pessoal. A cidade cerebral é diversa e dinâmica, e cada pessoa tem seu próprio caminho para a excelência. Lembre-se de que a inteligência não é um valor fixo, mas sim uma qualidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo da vida. Todos têm potencial para explorar e expandir sua própria inteligência, transformando-a em uma verdadeira maravilha da cidade cerebral. Com isso encerramos nossa jornada pela cidade cerebral, mas lembre-se de que os mistérios e as maravilhas desse lugar são infinitos. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo vídeo.